pessoal, paz seja convosco, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. Obrigada pela sua companhia hoje, terça-feira, uma terça-feira especial, porque estamos chegando no fim do ano e com um conteúdo importantíssimo, super relevante e, de certa forma, vai até te trazer assim, vai te ajudar no seu autoconhecimento, quem sabe para você fazer alguns ajustes necessários para o ano que vai se iniciar, para o ano de 2025. Antes de entrarmos no tema do dia, apresentarmos o nosso convidado, eu gostaria de lembrá-lo que nós estamos no Quadrangular Play, é isso mesmo, a plataforma oficial de streaming de conteúdo da nossa querida igreja. Então você pode baixar já esse aplicativo para Android e iOS, está disponível. E lá, além do episódio do Paz Seja Convosco, também você encontra outros conteúdos para crescimento pessoal, para crescimento ministerial, para a sua igreja local. Então, entra lá, já baixa. Agora não, tá? Espera o podcast acabar e você entra. Aí você baixa esse aplicativo e curta lá os nossos conteúdos feitos especialmente para você. E fique também por dentro de tudo que acontece por aqui, de tudo que acontece na Igreja do Evangelho Quadrangular, através das nossas redes sociais. Nos siga no TikTok, nos siga no Insta, nos siga nas nossas redes, porque sempre que sair um vídeo novo, uma nova publicação, você vai ser notificado em primeira mão e não vai perder nada, porque sempre tem conteúdo bom aqui para você. E se você for como eu, que gosta de treinar, gosta de correr, não, correr eu não gosto, mas eu gosto de treinar. Se você gosta de uma atividade física, enquanto você faz isso, você gosta de ouvir um podcast, que eu gosto, então você já fique sabendo que nós estamos no Spotify, é isso mesmo. Você talvez não consegue acompanhar ao vivo ou gostou muito de um episódio e gostaria de ouvir novamente, você pode acessar através do Spotify enquanto você estiver no trânsito, na academia, estiver fazendo aquela corrida, você vai acompanhando aqui o conteúdo, um episódio do podcast para edificar a sua vida, para te inspirar, para ajustar aí a sua rota, para que você continue crescendo, avançando e sendo bem-sucedido em tudo que desejar. E hoje nós temos assim um tema muito interessante, né? Talvez você já ouviu falar, mas você nunca foi atrás, não entendeu muito bem, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas todos nós temos características únicas que nos faz interagir com o mundo, que influencia na forma que nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira que nós fazemos o nosso trabalho. Essas características únicas são chamadas de perfis comportamentais. Nós já tivemos aqui um podcast falando sobre o temperamento e hoje nós vamos falar sobre os perfis comportamentais. Vamos trazer quais são as suas características, por que é importante conhecer, e eu posso garantir para você, é excelente para o autoconhecimento e vai também te ajudar a reduzir os conflitos interpessoais, tenha certeza disso, porque você vai entender melhor como você funciona, como o outro funciona, e isso, ao invés de ser um ponto de conflito, vai ser um ponto de força para que vocês trabalhem melhor e alavanquem aí grandes projetos. Então, para falar conosco sobre esse tema, nós temos o prazer de receber. Se eu falasse assim todo o currículo dele, a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas eu quero dar boas-vindas. Temos a honra de receber pastor Luiz Antônio, que é supervisor estadual ali no estado de Sergipe, conselheiro, e também é coach, né, pastor? Sou sim, sou sim. Seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado. Pastora Débora, é um prazer estar aqui. Quero lhe parabenizar pela maneira como você conduz este programa. Já estava assistindo outros e pude ver isso, né? E eu preciso já te falar uma coisa logo de cara que eu estava pensando, sabe? Sempre que eu lhe vejo, eu fico pensando, por que eu tenho essa empatia com a pastora Débora, né? Primeiro que eu já sou fã também do teu esposo. Talvez já seja também por aí. Mas eu acho que você lembra muito de gente da minha família, sabe? Você parece com as minhas primas. Parece com as minhas primas. Eu acho que a gente acaba tendo um estereótipo, assim, a gente é meio parecido.
Então, eu estou muito feliz de estar aqui, quero lhe parabenizar, dizer que eu acho a nossa igreja muito chique, viu? É verdade. Fazer um negócio desse daqui, um trabalho desse, vocês não têm a oportunidade de ver tudo que eu vejo aqui, tão de pertinho, sabe? Os detalhes, o cuidado, eu acho isso muito especial. Amém. É um prazer estar aqui. Amém. Obrigada, pastor. Prazer é nosso, com certeza. E vamos começar então, Vamos lá. pastor. O que são perfis comportamentais? Eu dei só uma pincelada, mas com certeza o senhor pode falar melhor. E por que é importante conhecer como que isso influencia de fato nas nossas relações? Você, na sua introdução, você já foi muito, muito feliz naquilo que você colocou. Porque realmente os perfis é um conjunto das nossas características e que elas acabam definindo a nossa maneira de... Você usou a palavra interagir, foi perfeito, porque é isso mesmo. Interagir significa a minha ação, mas também a minha reação. Então, quando eu consigo entender melhor o meu perfil, que são ou é esse conjunto das minhas características, fica muito mais fácil para que eu possa me entender, o famoso autoconhecimento, e também conhecer o outro. E a nossa vida, ela é formada na sua qualidade exatamente pelos nossos relacionamentos. A partir do momento que eu consigo trazer qualidade na minha maneira de me relacionar, com certeza a minha vida como um todo será uma vida de qualidade. Então, por isso é extremamente importante que eu tenha um conhecimento. Uma outra coisa interessante é que tratar desse assunto vai ser tão gostoso para nós e para todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, porque às vezes você pode estar ouvindo um podcast, um tema, e você fala, nossa, isso aí é interessante, mas você não tem uma ligação direta com aquilo. Você ouve pela curiosidade, porque você gosta de ter conhecimento sobre a maioria das coisas e tal, mas esse não tem como ninguém ficar de fora, isso é importante para todo mundo. Tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com a maneira de viver, de se comportar de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Legal. E quais são os perfis comportamentais? Aí, se o senhor quiser falar o perfil e as características, aí fica à vontade. Quais são? E vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro é importante a gente saber que isso foi uma descoberta interessante por um psicólogo americano chamado William Marston. Só uma curiosidade. Ele é o criador da Mulher Maravilha. Foi o mesmo cara que criou essa personagem, a Mulher Maravilha. E quando ele começa a tratar, estudando os perfis das pessoas, ele vai percebendo os 4 perfis que, na verdade, estão presentes em todas as pessoas. E os 4 em todas as pessoas. Todos nós temos esses 4 perfis, que seria o dominante, o influente, o estável e o conforme. Todos nós temos esses 4 perfis funcionando em nós. O detalhe é que alguns deles vão sobressair. E é isso que vai fazer essa pessoa ter uma predominância deste perfil na vida dela. E a partir daí, quando essa pessoa começa a ter esse conhecimento e esse entendimento desses perfis, é que ela começa também a agir de uma forma diferente, porque o conhecimento faz isso com ela, e a entender também melhor o outro. O dominante é aquele que trabalha bastante pelo resultado das coisas. E é uma pessoa que está sempre envolvida pelo desafio e, consequentemente, alcançar um resultado das coisas. O influente é aquele que ele gosta o seu valor é o social, ele gosta do relacionamento. E é tão interessante que eu vou falando e começo já a sorrir, pensando na chegada de um dominante no ambiente que a gente está, a chegada do influente, né? E o terceiro é o estável. O estável é aquele que trabalha na segurança das coisas. O estável, ele pode até estar aqui numa bancada como essa, batendo um papo com você, mas não é a preferência dele. O estável gosta de ficar ali para trás. O estável gosta de estar atrás das câmeras, ele gosta de estar aplaudindo o sucesso do outro, ele vibra com o sucesso do outro, consequentemente, com a participação que ele teve daquele sucesso, mas ele não está muito preocupado em aparecer. O negócio dele é ver a realização do outro, ele paga
o preço que for para não entrar numa briga. Esse é o estável. Né? Ele gosta da segurança das coisas. O conforme é o analítico. O conforme é a pessoa que gosta, sabe, da regra, do manual. Ele quer saber como é que é o funcionamento daquilo. Eu costumo fazer uma comparação. Imagine pegando esses 4 perfis dessa pessoa comprando um celular, avaliando para comprar um celular. O dominante vai comprar um celular, ele quer saber qual é a rapidez com que os aplicativos abrem nesse celular. Porque o negócio dele é resultado, ele não quer perder tempo com nada. Não é? O influente, ele quer saber se a internet pega legal nesse celular, porque ele quer a rede social funcionando a todo vapor. O outro, né, o estável, que ele trabalha mais com a segurança, ele quer saber a respeito da privacidade. E o conforme, ele quer saber se o Excel funciona bem. Né? Então ele tem essas variantes aí que a gente vai encontrar nesses perfis. E isso vai identificando muito bem cada um. Os perfis, eles são mutáveis ou imutáveis? A pessoa pode mudar ou não? Ela vai ter sempre aquele mesmo perfil? Quando a gente começa a entrar nessa questão da análise comportamental, a gente vai chamar de adaptação. Então, o dominante, ele pode fazer uma adaptação. Ele consegue perceber que a sua dominância para uma determinada tarefa, para um determinado momento, uma determinada situação, ele percebe que a dominância não é tão interessante, aí ele consegue adaptar. E ele percebe que aquele momento exige que ele seja mais conforme. Então, mesmo ele sendo dominante, que trabalha pelo resultado, mas ele percebe que aquele momento depende de estudar um pouco mais o manual, a regra de alguma coisa, ele vai fazer isso. Aí, pastora Débora, é que entra a importância do autoconhecimento. Porque se eu sei que eu sou um dominante, mas eu consigo perceber que aquele momento que eu estou vivendo exige de mim um comportamento, um perfil mais do conforme, eu consigo fazer a adaptação. Agora, isso não quer dizer que a pessoa mudou. O dominante é dominante, mas ele vai conseguir fazer as devidas adaptações de acordo com aquele momento que é necessário. E a pessoa pode ser também uma combinação dos dois? Por exemplo, eu sou dominante, mas eu não me vejo assim totalmente dominante. Vou falar de mim mesma. Sim. Fazendo os testes e tudo mais, eu não me vejo. Algumas pessoas falam, você é influente, mas eu não sou totalmente influente, eu sou estável. Eu acho que o influente vem do contexto que eu cresci. Então, Sim. Cresce na igreja, você faz tudo, você acaba sendo influente. Então, tem como ser assim, 2 predominantes, faz essa combinação? Pelo menos é assim que eu me enxergo, pastor. Tem. É muito comum que todos nós tenhamos, dos 4, nós vamos ter sempre 2 que se sobressaem. Ok. E aí isso é visto no teste, aparece o percentual. Então você pode ter um percentual de estabilidade, vamos supor, o seu percentual de estabilidade é de 60% e de repente você pode ter 30% da influência e você tem mais 5% da conformidade até fechar o 100%. Então é muito comum que as pessoas tenham sempre 2 mais elevados. Quando a gente faz o teste, aparece essas 4 linhas, né? E aparece a linha mediana. Então, tem 2 que estão acima dessa linha mediana, né? Que seria dos 50%, e 2 que estão para baixo. Geralmente acontece assim. E existe, um caso mais raro, que são aqueles que a gente chama de puro, um dominante puro. Aí sim. esse tenha medo. Porque o dominante é aquele que vai passar. O que acontece com o dominante, gente? O dominante, como ele trabalha com resultado, você dá uma tarefa para ele que ele tem que pegar isso daqui e levar para aquele outro lado ali. E é aquela velha frase, sabe? Missão dada, missão cumprida. Missão cumprida. Essa é a frase do dominante. Ele vai pegar essa garrafa e ele vai levar do outro lado, porque essa é a tarefa dele. Só que tem um detalhe, ele vai atropelar meio mundo que está no meio do caminho. E ele não faz isso por mal. É isso que é interessante a gente entender. Essa pessoa não faz isso por mal.
Aí alguém vai chegar com ele e falar assim, rapaz, você conseguiu levar a garrafa para o outro lado, mas você viu que você pisou no pé desse daqui, deu uma cotovelada nesse outro aqui, e ele, meu Deus, aí ele volta pedindo desculpa, coitado, porque ele nem percebeu. O foco dele era em executar aquela tarefa. Que esse é um ponto interessante, pastora Débora. Já que eu citei essas características principais, vamos falar um pouquinho assim daquilo que parece ser defeito. Certo. Tá? Por exemplo, o dominante, ele vai ser visto por pessoas que não têm o entendimento do que é a dominância, vai chamar ele de arrogante, que ele é insensível, que ele é frio, ele passou por cima de todo mundo. O influente, alguém vai chegar e vai falar assim, olha aí, chegou, gosta de aparecer. O estável, rapaz, isso é uma pessoa morna, né? Não tem uma atitude, é o que alguns vão dizer. O conforme, coitado, esse é o chato, porque tudo dele é nos mínimos detalhes. Como eu tenho um pouquinho de conformidade, eu cheguei aqui e fiquei tentando ajeitar o microfone, ele não pode estar torto. É o conforme, sabe? Então, só que essas coisas, quando a gente passa a ter um conhecimento, isso não é defeito, é o nosso funcionamento. Por exemplo, o influente, se ele chegar aqui nesse ambiente, e nós estamos aqui, precisamos que tudo esteja focado para isso que nós estamos fazendo, então tem a luz, tem as câmeras e tal, o influente é capaz dele chegar ali e ficar olhando para você ali, ficar dando um tchau assim, porque ele quer que você responda para ele. Ele tem essa necessidade de ser percebido, mas não é uma pessoa que quer aparecer, não é maldade. É assim que ele funciona, é assim que ele se alimenta, ele vai sorrir. Olha, a Débora olhou para mim, ela me deu um tchau. É assim. O dominante, ele já chega aqui, o negócio dele não é bem esse, ele vai ficar apenas observando tudo e ele quer saber o resultado desse podcast aqui, ele vai querer saber quantas pessoas estão nos assistindo agora e assim por diante. Como que isso acontece? O pastor pudesse trazer mais exemplos de como acontece, por exemplo, no trabalho, até para a pessoa se enxergar como ela pode tirar o maior potencial dela. Com certeza. Tanto no trabalho quanto que na igreja local também, né? Porque a gente está ali trabalhando. Então, como que ela pode tirar, ou talvez um pastor, um líder que esteja nos acompanhando, tirar o melhor das pessoas? Nos dê exemplo disso, pastor. Eu acho que um exemplo bom para isso é a gente pensar em comunicação. Em comunicação. Como que a comunicação funciona com cada um desses 4 perfis? Ok. Então vamos lá. Você é a minha chefa, você é a minha líder, e eu tenho que apresentar um relatório para você. Eu preciso saber qual é o seu perfil. Se você é dominante, eu vou chegar lá com um relatório para você enxutinho, sabe, com poucas linhas. E vou mostrar para você uma ideia de um trabalho e vou dizer, olha, se a gente fizer isso aqui desse jeito, nosso resultado vai ser isso daqui. Você vai se agradar, você vai falar, gostei disso, bacana. Tá? E eu vou deixar ali uma folha com você, porque você é dominante. Então a sua comunicação é direta, é objetiva. Inclusive eu entrei na sala e já falei assim, pastora Débora, paz, olha, está aqui o relatório que a senhora pediu. Se eu percebo que você é influente, eu chego lá e falo assim, pastora Débora, tudo bem? Tudo bem? Nossa, que paleta bacana essa roupa, hein? Que bacana, que combinação legal, né? E o esposo, como é que tá? Tá tudo bem? Bacana. Que bênção, graças a Deus. Então, pastora, eu lhe trouxe aqui esse relatório, eu acredito que esse relatório aqui, ele vai mexer muito com as pessoas, viu? Vai trazer uma alegria nas pessoas quando a gente executar essa tarefa aqui. Nossa, já estou vendo o pessoal todo feliz e alegre. Pronto, estou te ganhando. Então essa é a comunicação com você. Agora, se você é uma pessoa estável, eu tenho que trazer para você um relatório e vou dizer assim, olha, se a gente fizer isso daqui, pode ter certeza que a gente vai evitar de ter vários problemas que a gente tem tido com outras pessoas. Isso aqui vai evitar confusão. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai evitar confusão. Isso é estável. O que mais você quer é essa segurança. Então, a comunicação. Agora, se você é conforme, primeiro que eu tenho que chegar com você, com alguém me ajudando a trazer o calhamaço de relatório para você aqui. Né? Olha, aqui na página 67, né, no item, é assim que tem que ser. Porque você vai analisar isso tudo. Você vai olhar coisa por coisa.
Você, inclusive, não vai nem olhar para mim, você vai estar olhando ali para aquele manual que eu estou te trazendo, que eu estou chamando de relatório. Então, esse já é um dos pontos que facilita. Quando eu conheço o perfil da outra pessoa, quando eu consigo entender isso, eu sei como ela gosta da comunicação, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um perfil dominante. Se a pessoa vier conversar comigo e, sabe, começa a dar aquela volta, olha, eu queria falar com você, mas sabe o que é? Então, nossa, isso para mim já incomoda, já não é fácil. Eu vou ter que me adaptar para poder ouvir essa pessoa. Então, esse é um dos fatores que facilitam demais o trabalho numa igreja, sabe? Que facilita demais o relacionamento conjugal. Quando a esposa sabe que o marido tem esse ou aquele perfil, ela sabe como abordar. Você precisa tratar de um assunto com ele, um assunto dos filhos, alguma coisa, de uma viagem que vocês vão fazer. E assim por diante. Quando você conhece, a comunicação já começa a ser facilitadora. Agora tem um detalhe. Nem tudo é tão simples assim. Além do próprio perfil, que seria o dominante, o influente, o estável e o conforme, quando você analisa o comportamento de uma pessoa, existem mais algumas coisas que precisam ser analisadas, que é como se fosse um pacote. E eu não vou falar de todos eles, seriam pelo menos 5 itens importantes, mas vamos falar de 3. Primeiro são os perfis, esses que eu já citei, dominante, influente, estável e conforme. Mas eu preciso também pensar no tipo psicológico, porque isso vai mudar, porque senão ficaria uma matemática muito simples. Esse é dominante, é assim que eu falo com ele. Esse aqui é influente, é assim que eu falo com ele. Mas existem outras variantes. Por exemplo, o tipo psicológico determinado por Jung mostra que a pessoa pode ser extrovertida ou ela pode ser uma pessoa mais introspectiva, né? O que vai acontecer? Eu também preciso analisar se essa pessoa é dominante, introvertida ou extrovertida. Interessante. Porque isso vai fazer uma diferença. A diferença, geralmente quando a gente fala isso, a pessoa já sempre imagina assim, extrovertido, introvertido. Não, não é só isso. É a própria captação de energia dessa pessoa está relacionada também se ela capta essa energia do lado de fora ou se ela capta essa energia na sua introspecção. Quer ver? Um exemplo bem prático. Eu chego em casa e eu sou uma pessoa extrovertida. E a minha esposa, isso aqui não é só, não é fictício não, é assim mesmo. E a minha esposa é introvertida. Aí eu chego em casa, né, os dois estão vindo cada um de um canto aqui, eu falo, nossa, meu dia hoje foi tão cheio. E ela fala, o meu também. Aí eu falo assim, Cida, eu estou tão cansado. Ela, nossa, eu também estou. Eu falo, olha, vamos fazer uma coisa? Vamos tomar um banho e vamos sair para jantar? Ela, o quê? Não, eu quero tomar um banho, me deitar e assistir o meu dorama. Ai, pastora Cida é das minhas! Ela é, com certeza. Inclusive quando deixa para lá. Mas enfim... Mas, enfim, eu consigo captar, sabe, energia e ficar bem exatamente vendo gente. Eu gosto de dar um passeio no shopping, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de me encontrar com pessoas. Ô, fulano, e aí, tá tudo bem e tal? Não necessariamente porque, olha, isso que é o detalhe, não necessariamente porque eu seja influente, até porque eu não sou. Mas eu sou extrovertido. Então, o extrovertido pode parecer com o influente, mas não necessariamente ele é. Já no caso dela, como ela é introvertida, ela quer o silêncio dela. Ela quer o quarto na penumbra, ela vai fechar os olhos e tal, e é ali que ela vai relaxar e vai recuperar suas forças. A minha é recuperada de forma diferente. Então, essa é uma outra coisa importante. E isso também pode ser ajustado, né, pastor? Porque eu fiz um self-assessment uma vez, e deu assim, que eu essencialmente era extrovertida, mas num certo momento da vida parece que eu me tornei um pouco mais introvertida. Isso também acontece, né? Totalmente, da mesma forma que acontece com os perfis. Mas tudo isso acontece de maneira mais tranquila quando a gente tem o autoconhecimento. Então você sabe que você funciona dessa forma, você começa inclusive até a prever problemas que você pode passar e você vai evitar.
Você vai evitar determinados confrontos, porque você já sabe que você não vai se dar bem naquele confronto. Então é a hora da tal da adaptação. E a terceira coisa que a gente traz para essa análise comportamental, então só para relembrar, os perfis, depois o tipo psicológico, Sim. Aí agora eu trago os valores humanos. Os valores humanos, eles são extremamente importantes, porque é a junção desses 3 estudos que vai trazer respostas para mim de como eu ajo e reajo diante das situações. Então, nesses valores humanos, eu vou encontrar, por exemplo, o meu valor social, eu vou encontrar, que é a pessoa mais altruísta, eu vou encontrar o meu valor estético, que é a pessoa mais harmoniosa. Então ela dá um valor extraordinário para esse conjunto. Ela vai chegar aqui, ela vai falar, nossa gente, que cenário bonito desse podcast, e essa combinação, o preto com o verde, ficou uma coisa tão bacana. Ela valoriza muito isso. Né? Essa pessoa, a sua vestimenta, ela procura se apresentar até de uma forma que aquela vestimenta esteja combinando com o seu humor daquele dia. Para ela isso é importante. Não é para outras pessoas. Você viu que roupa bonita que eu estava usando? Não, nem vi, nem prestei atenção, porque esse não é o valor dele. Tem o valor político. O valor político é aquela pessoa que ela precisa ter o poder. O valor político ele pode aparecer até num momento como esse nosso aqui, sabe? É aquela pessoa que ela tem a necessidade de numa conversa como essa, ela precisa se impor. Porque para ela isso é importante. E aí, quando o outro tem esse conhecimento, ele pode deixar que isso aconteça. Ah, que interessante. Né? Ele vai, por exemplo, descobrir a importância do Sol e da Lua, e ele fala, peraí, esse outro aqui está tendo uma necessidade de ser Sol, deixa eu ser a Lua. E vai deixar que a outra pessoa se sobressaia, porque para ele é importante aquilo. Então, com isso, você vai conseguindo trabalhar com as pessoas de uma forma a extrair o melhor que ela tem para render, para se doar dentro de um projeto, seja na igreja, seja em casa. Meu Deus, tem tanta coisa bonita que a gente consegue fazer na nossa vida a partir do momento que a gente consegue se conhecer e conhecer melhor o outro. Que bacana, porque às vezes a gente trata o dominante, o pastor falou do relatório, né, da comunicação, e aí fala um relatório curto, aí a pessoa só apresenta texto de Word simples, mas se aquela pessoa tem um olhar para o estético, ela quer condensado, mas você tem que fazer uma apresentação bonita. Pronto, olha só. Você percebe então que daí não é só porque é dominante que você vai tratar de um jeito só. Se é dominante, mas essa pessoa também tem outros tipos de valores, você vai precisar entender e conhecer isso. Sim. Como é importante o autoconhecimento para evitar conflitos, né, pastor? E como que a pessoa faz para lidar? Porque o senhor falou, eu me conhecer, mas como que eu vou me modular? Porque às vezes eu sei, só que eu quero que o outro me engula do jeito que eu sou. Né? E tem isso, eu também preciso ter um autoconhecimento para ser adaptável. Como que eu posso melhorar esses pontos, essas cercas baixas que eu tenho? Eu acho que tudo está muito relacionado ao propósito que eu estabeleço para a minha vida. O quanto é importante, por exemplo, vamos falar de uma coisa bem prática. O quanto é importante para mim que eu viva bem dentro de casa. Né? O quanto é importante para mim a minha vida conjugal, por exemplo. Se isso é uma coisa importante para mim, obviamente eu vou me esforçar. Eu vou olhar para aquilo e vou falar assim, não, eu percebo que eu preciso mudar aqui. Existem pessoas que elas têm uma necessidade muito grande. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ser elogiada. Tudo bem que a gente vai para pensar nas 5 linguagens de amor. Mas uma pessoa que gosta de ser elogiada, se eu não quiser parar para pensar nisso apenas enquanto linguagem de amor, eu posso entender que ela é influente. Eu posso entender que o valor dela é estético. Eu posso entender que ela, no seu tipo psicológico, é extrovertido. Então essas 3 coisas já me traz uma definição. Por exemplo, a minha esposa. A minha esposa, ela é muito na dela. Coisas que de repente seria muito interessante para mim, para ela não é tanto. Ela tem o jeito dela e eu preciso entender isso. Se eu chegar com ela e falar assim, Cida do céu, olha o celular que eu ganhei,
olha, é o último lançamento. Ela falou, que bacana, que legal. Aí eu olho e falo, mano, peraí, você não vai fazer festa não, é? Quer dizer, só que depois de 40 anos de casado, eu preciso entender que isso não é uma desfeita, não é frieza, é simplesmente o jeito de ser dela. Ao passo que ela também não me recrimina, porque ela sabe que eu sou o cara festeiro em relação a isso. Uhum. Eu vou fazer uma festa, nossa, isso é bom demais, você já viu? Olha como é que funciona isso. Então, a partir daí é que eu vou tendo uma convivência melhor com essa pessoa. Mas o quanto é importante para mim essa convivência é que vai trazer para mim um esforço maior para essas adaptações, para esse entendimento do outro. Entendi. Né? E, pastor, como que faz para a pessoa ter essa questão da análise comportamental? Porque a avaliação dos perfis comportamentais, como o senhor falou, tem muitas por aí, mas eu, sinceramente, a primeira vez que eu ouvi falando dos perfis, mais trazendo a questão do extrovertido e introvertido de Jung, mais os valores, né? E Sim. O pastor falou que ainda tem mais duas coisas que são importantes, né? O senhor quer falar? A gente tem tempo. Tem, né, William? Tem. Olha, uma delas, por exemplo, é quando você começa a tratar a respeito das facetas da inteligência. Quando você começa a trabalhar melhor que tipo de inteligência essa pessoa tem. E isso, uma coisa muito bem desenvolvida por Daniel Goleman, né? Quando ele começa a tratar disso, principalmente mostrando sobre essa inteligência que ela não era muito bem percebida pelas pessoas. Por exemplo, quando eu conheço o meu perfil e o perfil do outro, e eu começo a trabalhar de uma forma, entendendo bem, viu, gente? Isso não é uma maneira da gente manipular a outra pessoa, não. É da gente valorizar o relacionamento e, em nome desse valor que eu dou ao relacionamento, eu começo a me adaptar para poder conviver bem com a outra pessoa, né? Senão fica dando a impressão que a gente vai estar vivendo uma vida de hipocrisia e se falsificando para poder compartilhar alguma coisa com a outra pessoa. Não, é encontrar a maneira de tratar com o outro, né? No momento em que eu consigo encontrar isso, eu estou usando a inteligência emocional. É o momento que eu estou sendo inteligente emocionalmente. Essa é uma inteligência que muitas pessoas às vezes não estão se apegando, não estão dando a ela o devido valor. A pessoa às vezes busca uma inteligência que é adquirida apenas pela teoria, que aliás é outro valor humano que a gente não citou, né? Mas é um outro valor humano. A pessoa valoriza tanto a teoria, o conhecimento, e ler demais, e isso e aquilo, mas ela não sabe a aplicabilidade, a maneira como ela coloca isso diante do outro. Se ela não sabe colocar isso no relacionamento, faltou tudo, né? Ela não tem uma inteligência emocional para poder dosar a hora certa das coisas, a hora certa de falar uma coisa para o outro. Então, essa inteligência emocional é outro ponto de análise para a vida dessa pessoa. E talvez, que eu falei das 5, mas na verdade ainda tem muitas outras, porque a cada dia começa a se descobrir coisas novas nos estudos que vão fazendo. Mas a outra coisa importante é quando você começa a analisar o padrão de funcionamento de cada um. E aí esse é um pouco mais profundo, são os nossos arquétipos, que é quando a pessoa vai na nossa própria história, da nossa própria formação, da nossa criação, o nosso modelo, o nosso padrão de funcionamento. Como, por exemplo, pegando um que está bem relacionado com a gente, o nosso padrão de funcionamento enquanto cristão. Nós temos uma maneira de funcionar enquanto crente que somos, né? Então, no momento em que eu consigo identificar isso também, eu vou conseguir adaptar isso para os determinados momentos que eu estou vivendo na minha vida. Se é uma questão profissional, eu tenho ali uma adaptação. Se eu estou dentro da igreja, eu tenho uma adaptação. E isso não é a gente ter duas caras, como as pessoas poderiam, de repente, até imaginar. Mas não, eu preciso entender que esse ambiente aqui, ele exige esse comportamento e esse padrão. Esse ambiente aqui exige esse comportamento e esse padrão. Isso, principalmente na vida profissional, é extremamente importante. Sim. Que a pessoa não pode simplesmente trazer para a sua vida profissional o seu padrão de vida
familiar, aquele ambiente profissional pode estar exigindo outro tipo de comportamento dela. Sim. E como que a pessoa pode se conhecer melhor? Como que o senhor indica esse caminho de autoconhecimento? Porque talvez algumas pessoas estão sendo inspiradas nesse momento. Ela estava como eu, só nos 4, e agora ela está interessada em conhecer-se mais. Pastora Débora, existem hoje na internet, a gente vai encontrar diversas ferramentas que vão nos ajudar a isso. Cada profissional de análise comportamental vai usar um tipo de ferramenta. E todas elas, essa é a grande verdade, todas elas acabam sendo bem interessantes e bastante importantes. A questão maior é que não se trata apenas da pessoa descobrir. Ela precisa depois de uma interpretação. Por exemplo, eu trabalho com uma ferramenta que é o DISC, né, do CIS Assessment, e se uma pessoa faz o acesso a essa ferramenta comigo, isso vai gerar para ela um relatório de aproximadamente 50 páginas. Dessas 50 páginas, falando sobre os perfis, falando sobre os tipos psicológicos, falando a respeito de uma série de detalhes, ela vai conseguir interpretar um pouco disso, mas não tudo. Entendi. Aí é a hora que ela vai precisar de alguém que tenha uma formação nessa área para poder ajudá-la a extrair o melhor daquele resultado. É necessário, sem isso não tem jeito? Não. Ela vai conseguir, sim, a partir de um teste que ela faz, tem até testes gratuitos na internet. A partir de testes, ela vai conseguir descobrir, por exemplo, que ela tem a dominância bastante elevada. Ela começa a ler e a estudar sobre o comportamento do dominante, então é lógico que ela vai conseguir tirar proveito disso. Mas, se ela quiser se aprofundar mais, ela vai precisar de alguém que faça uma interpretação desses resultados que ela obteve no teste que ela fez. Entendi. Agora, pastor, trazendo mais para a igreja local, no contexto da igreja local, o senhor é pastor titular já há muitos anos. Quais os benefícios de conhecer os perfis comportamentais, ouvir os valores das pessoas para você montar a sua equipe de liderança? Tá. Olha para você ver como às vezes isso é mais simples do que possa parecer. Eu faço um trabalho na igreja onde eu tenho 4 banners. Nesses 4 banners, eu coloco apenas características neles, né? Obviamente diferente uma das outras. Então eu coloco, por exemplo, num banner eu vou colocar ali objetividade, decisão, resultados, e no outro eu vou colocar ali regras, e manual, essas coisas. E coloco essas características diferentes nesses 4 manuais. Mas eu não coloco dominante, influente, não, só coloco as características. E eu coloco nos 4 cantos da igreja. Aí eu peço para todo mundo começar a fazer um passeio por esses banners e ler as características e ver quais delas que mais as pessoas se identificam. E já explico, você vai encontrar características suas nos 4. Mas em qual desses banners você encontra mais coisa que parece com você? Aí fica aquele grupo. Então fica um grupo aqui nesse canto, outro grupo no outro, no outro, no outro. E aí é muito bacana. Porque você começa a perceber como as pessoas realmente se encontram quando elas começam a perceber as características. E aí eu começo a mostrar que esses aqui são os influentes, esses aqui são os estáveis, os conformes e os dominantes. E eu começo a mostrar o que acontece com essas pessoas. Quando eu falo, por exemplo, dos influentes, eu falo, olha, aqui estão, por exemplo, os influentes. Os influentes, se eles chegarem na igreja num culto atrasado, eles atrapalham o culto todo. Porque eles vão entrar atrasado, vão querer sentar na primeira fila e vem cumprimentando todo mundo e é capaz de dar um tchau até para o pastor que está pregando. Né? É o influente. O estável, ele entra encolhidinho, vai sentar na última fileira, né, e está pedindo assim para que ninguém o veja, ele quer passar desapercebido, ele quer ser o homem invisível, a mulher invisível naquele momento. Então, quando eu vou mostrando isso, eles começam a rir, e aí eu começo a provocar um grupo com o outro e tal, e aí daqui a pouco o assunto vai ficando mais sério. Eu começo a mostrar para eles que em todos estes grupos existem qualidades, e em todos estes grupos existem pseudos defeitos.
Porque às vezes a gente tem a tendência de mostrar que o outro é diferente de mim, e essa diferença eu chamo de defeito. Quando na verdade não é defeito, é apenas uma diferença. Essa pessoa, ela tem uma outra maneira de se comportar, ela tem uma outra maneira de chegar atrasado na igreja. É apenas isso, e não necessariamente que isso seja um defeito dela. E aí as pessoas começam a se entender melhor. Elas vão percebendo isso. Eu mostro isso em relação à família, em relação aos filhos, em relação à vida conjugal, à vida profissional, e eles vão se entendendo. E o principal, pastora Débora, é que quando chega no final eu mostro quem aqui tem melhores características para ser um líder. E geralmente as pessoas, quando não param para pensar, elas dizem o dominante. O dominante é a pessoa que tem que ser líder. E eu mostro que não. Qualquer um desses 4 perfis pode ser líder. Porque o principal não é ter mais ou menos essa ou aquela características, mas é entender as suas características e entender a do outro. Porque quando eu entendo as minhas características, eu consigo fazer adaptação, aquilo que a gente falou no começo. Eu percebo que para esse momento eu preciso agir assim, para esse momento eu preciso agir mais assim, e aquela pessoa ela é mais assim, eu preciso conversar com ela levando isso em conta, aquilo outro em conta. Então esse é o líder, que é, inclusive o líder mesmo, você tem até dificuldade para descobrir qual é o perfil dele. É verdade. Quando você olha para o líder, aquele bom líder, você fala, nossa, ele é dominante. Não, mas peraí, não, eu acho que ele é influente. Não, mas ele planeja tão bem as coisas, eu acho que ele é um conforme. Mas ele também não gosta de briga, está sempre pacificando as coisas, eu acho que ele é estável. Enfim, você acaba não sabendo. Por quê? Porque essa pessoa ela consegue adaptar de uma maneira tão inteligente, né, emocionalmente, ele consegue se adaptar tão inteligentemente que ele convive muito bem com todo mundo e vai dando a tarefa para ele. Ele é aquele líder que ele sabe a hora que ele tem que estar na frente de todo mundo, ele é o líder que sabe a hora que tem que estar no meio de todo mundo, e ele sabe quando ele é o líder que tem atrás de todo mundo empurrando. Ele sabe o seu lugar, ele consegue entender melhor a sua função de acordo com o momento que ele está vivendo. Que bacana, pastor. E eu vejo como é importante, eu não sei, claro, todas as coisas são importantes. Sim. Mas a inteligência emocional, não sei, mas parece que algumas pessoas têm como um sentimento, né? Mas é uma coisa muito prática, né? Muito. Na verdade, ela é prática, né? É prática, pode e deve ser buscada, inclusive. Né? Porque, às vezes as pessoas acham que estão bem com uma inteligência emocional, mas elas estão, na verdade, avaliando o humor, né? E não a capacidade de se adaptar ao ambiente, ao contexto. Exato. Né? E inclusive, algumas pessoas elas são cheias de outras inteligências, são cheias de capacidades, são cheias de competência e não chegam a lugar nenhum por falta da inteligência emocional, por não conseguir saber avaliar os determinados momentos, o quanto ela pode ser dura com alguém, ou quanto ela deve ser dura com alguém. Ela não consegue fazer avaliações coerentes se ela não tiver essa inteligência emocional. Ela precisa ser aplicada no relacionamento com os nossos filhos, lá vou eu repetir de novo, na nossa vida conjugal, na nossa vida profissional, em todos os momentos, né? Tem hora que a sua inteligência emocional sabe que você nesse momento não deve começar a falar porque você já sabe onde é que você vai terminar com essa conversa, não é? É uma historinha antiga. Dizem que certa ocasião chegaram com um pastor que além da unção tinha inteligência emocional e essa senhora falou para ele, como é que eu faço para resolver os problemas com meu marido? Ele começa a reclamar coisas comigo, aí eu também começo a retrucar com ele, daqui a pouco a gente está brigando e está um ofendendo o outro. Aí ele falou assim, quando ele começar a falar com você coisas que lhe desagradam, pegue um copo com água, beba um pouco da água, mas não engula, deixa a água na boca. E o que mais? Não, só faça isso. 1, 2, 3, 4 minutos e deixa ele falar. Ou seja, o que ele estava ensinando para aquela mulher? Que ela ficasse calada, não era a hora dela falar. Depois que ele parar de falar,
depois que o time dele fizer um gol, aí você vem e pontua. E, ó, sabe aquele dia que você me falou isso e aquilo outro? Isso é inteligência emocional. Você conseguir administrar o momento certo das coisas, para a gente não precisar sair o tempo todo tentando remendar o que a gente fez. Ei, desculpa, viu? Ei, perdão, foi. Mas já machucou, já feriu, não é? Assim como tem uma outra historinha que dizem, o neto perguntou para o avô, vô, esse negócio da gente machucar os outros e depois pedir perdão, não fica tudo resolvido? Ele falou, quase. Aí pegou uma tábua, pegou um martelo, pegou o prego e falou assim, faça aí diversos furos nessa tábua. Aí foi furando a tábua, foi furando a tábua. Agora passe a mão sobre a tábua. O prego não está aí mais, mas passe a mão sobre a tábua. E quando passou, ele se machucou, porque a tábua estava toda cheia de ferpas. É isso que acaba acontecendo com as machucaduras que a gente vai fazendo nos outros. Ah, tudo bem, eu pedi perdão, pedi desculpa. Tá, mas abriu feridas, sabe? Abriu feridas. Ah, mas já cicatrizou, mas tem uma cicatriz. Uhum. Alguma coisa acabou ficando naquilo. Então o que seria melhor? Eu acho que melhor do que pedir perdão, não sei se vai ficar claro isso que eu vou dizer, mas melhor do que pedir perdão é não precisar pedir perdão, porque você não machucou, você não precisou disso, você pensou, refletiu. Essa é a tal da inteligência emocional. E em contrapartida também não é fingir que nada aconteceu, né, pastor? Porque o senhor também colocou, espera um momento, espera fazer um gol e você trata do assunto, né? Sim. Porque às vezes se voltar lá nos 4 perfis comportamentais, o dominante, o inspirador, o influente, ele tem mais a característica de falar. Então, ele seria aquele que... bota pra fora. Exatamente, que talvez seria o do martelo, né? Com o prego. E o conforme o estável, talvez seria a madeira, né? Perfeito. Né? Que leva, mas não fala nada. Mas também inteligência emocional significa a capacidade de resolver essas coisas, né, pastor? Com certeza, com certeza. Tem um camarada que ele fala uma coisa interessante. Ele fala sobre a questão, o peixe sobre a mesa, sabe? Ele fala sobre um peixe sobre a mesa. E ele comenta o seguinte, imagine um peixe que é colocado sobre a mesa e ele está todo preparado, temperado, ele já foi ou cozido, ou assado, grelhado e está pronto para você comer. Outra coisa é você pegar esse peixe e colocar dentro de uma gaveta, sabe? Daqui a pouco ninguém vai aguentar o odor, o mau cheiro que aquele peixe está produzindo. Ele fala sobre os problemas, ele faz essa comparação. Tem problema que você tem que logo botar sobre a mesa e temperar ele da melhor maneira possível, você tem que comer aquilo, sabe? Você tem que acabar com aquele peixe. Ou seja, resolva, converse, trate. Se você colocar ele dentro de uma gaveta, em algum momento isso vai começar a cheirar mal. Isso também acontece nos relacionamentos. A falta de inteligência emocional faz com que algumas pessoas pensem, inclusive, que está sendo inteligente, falam, não, eu não vou mexer nisso não, porque isso aqui é inteligente, não mexer. Não, às vezes não. O inteligente é você saber a hora de mexer com aquilo, não necessariamente você esconder aquilo, porque em algum momento isso vai aparecer. E às vezes, pastora Débora, vai aparecer como queda de cabelo, com manchas que aparecem no corpo, com gastrite nervosa, né? E outros problemas mais de saúde, verdade. Que é a somatização. A Organização Mundial da Saúde define que mais de 80% das enfermidades são psicossomáticas. Uau. A pessoa não cuidou e aquilo ali foi trazendo problemas para ela e de alguma forma isso vai ter que extravasar, né? E vai aparecer geralmente fisicamente no corpo da pessoa. Vai começar a aparecer doenças que poderiam muito bem ter sido evitadas. E isso tem tudo a ver com o que a gente começou a falar desde o início aqui, sobre essa questão do autoconhecimento e conhecer o outro, porque vai facilitando, né, a maneira da gente viver e conviver. Uma vez eu ouvi uma mulher que, na mídia, ela era muito doidona, assim, as pessoas achavam que ela era uma pessoa fútil. Mas quando você ouvia essa mulher dando entrevista, você ficava espantado com a inteligência dela. Ela não era fútil como parecia ser. E um dia essa mulher, perguntaram assim para ela, fulano, o que você acha da vida? Ela falou assim, viver é uma coisa muito fácil. O grande desafio da vida é conviver. Sabe, aquilo foi tão simples, mas ao mesmo tempo foi tão profundo, porque essa é a verdade. Viver, você acordou, o coração está batendo, você está respirando, pronto, você está vivo.
Agora, conviver é o grande desafio, sabe? Conviver de forma que você marque positivamente a vida do outro, que você compartilhe coisas boas com a vida do outro, que quando você sai a pessoa sente saudade, sente falta, porque você deixou alguma coisa boa com ela, né? Ou então aquela pessoa que quando vai o outro fala, ufa, ainda bem, não estava aguentando mais, né? Relacionamentos tóxicos. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento, a gente vai trazendo esse equilíbrio através dessa inteligência emocional, a gente passa a ter uma vida mais interessante para os outros e a gente passa a ser mais interessante para a gente mesmo. Falando assim é fácil, né? Parece. Nossa, eu vou Mas começar agora. É desafiador. Todos nós temos os nossos desafios. É verdade. Então, para terminar, pastor, nós começamos falando sobre os perfis comportamentais, análise, né, comportamental. Sim. Mas eu acho que chegamos no ponto que vimos o papel preponderante da inteligência emocional em tudo Sim. isso, né? Como melhorar, então, para a gente encerrar o episódio de hoje, como melhorar a minha inteligência emocional? A inteligência eu posso pegar livros, fazer cursos, mas e a inteligência emocional? Tá. Eu acho que a inteligência emocional ela tem um ponto de partida. E pode até ficar mesmismo, mas é porque não tem jeito de você mudar determinadas coisas que são fundamentos. Né? O que é fundamento. Não tem como você alterar. Então, há um fundamento para a inteligência emocional. Autoconhecimento. A partir do momento que eu busco o autoconhecimento, eu vou conseguir desenvolver a inteligência emocional. E, aliás, isso eu posso dizer sem medo de errar. Não existe inteligência emocional sem autoconhecimento. Okay. E esse autoconhecimento, sabe, talvez não fosse nem necessário dizer isso, é como se fosse redundância. Mas autoconhecimento tem que ser sincero. Senão não é autoconhecimento, eu estou me enganando. Né? Então, autoconhecimento eu tenho que saber de fato quem eu sou e aprender a lidar com isso. Sabe, eu costumo dar sempre o seguinte exemplo na igreja. Se alguém chegar comigo na igreja e falar assim, nossa, eu ouvi você tocando violão, você toca demais, meu Deus do céu, você é fora de série. Eu vou pensar duas coisas, ou essa pessoa é um baita de um bajulador, ou é uma pessoa que não entende absolutamente nada de música. Porque eu sei tocar algumas coisas, mas eu sei o quanto eu sou limitado nisso. Aprendi a tocar um pouquinho de violão no início do meu ministério porque eu precisava tocar e a minha esposa cantar porque só tínhamos nós dois para abrir uma obra. Então era uma necessidade, não é minha praia. Muito bem, então eu tenho que saber disso, eu não posso viajar nesse elogio que essa pessoa deu com a melhor boa vontade que ela teve. Mas se alguém chegar comigo e falar assim, nossa, eu ouvi você pregando, e você, pelo amor de Deus, você não fala coisa com coisa e você não conseguiu pregar nada, entendi nada que você pregou. Eu também não vou me afetar com isso. Porque eu sei que eu tenho facilidade para me comunicar. E isso não é ser arrogante. Uhum. Eu preciso saber da minha qualidade, como eu tenho que saber, sabe, das minhas faltas, das minhas deficiências. Eu preciso conhecer. E esse é o autoconhecimento. Eu não posso ficar viajando nos elogios da minha mãe, porque para minha mãe, acredite, eu sou o mais bonito que existe na face da terra. Mas é minha mãe. Então eu não posso viajar nisso. Mas eu também não posso viajar quando uma pessoa que eu já sei que não gosta de mim por determinados motivos, começa a dizer que eu sou a pessoa mais feia do mundo. Eu tenho que encontrar esse equilíbrio. Sim. Esse equilíbrio, pronto, já começou a manifestar a tal da inteligência emocional. Porque eu não vou me sentir arrasado porque eu descobri uma falha em mim, mas também não vou inflar o meu ego achando que eu sou o melhor, a última, sabe, bolacha do pacote e coisas desse tipo. Então, tudo vai começar, a inteligência emocional vai ter que começar com o autoconhecimento. Autoconhecimento eu vou desenvolver quando eu tenho um encontro comigo mesmo, de começar a me autoanalisar, conversar com pessoas que são extremamente importantes e fundamentais na minha história de vida, para que essas pessoas sintam-se à vontade para falar um pouquinho a meu respeito, para abrir os meus olhos a respeito de mim mesmo. São as formas que eu vou encontrando para poder buscar esse autoconhecimento. Uau, muito obrigada, pastor, por esse episódio Amém. De hoje. Não sei se o senhor quer deixar mais um recado para quem está em casa para finalizar? A gente sempre gosta de deixar assim uma palavra.
Sabe, a palavra de Deus, ela, em Provérbios 23:7, nos diz assim: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então é importante que você, de fato, aprenda a olhar para a sua alma de uma forma, sabe, bonita, da forma como Deus te vê. Deus te ama. E não importa se você já percebe que tem suas falhas e seus defeitos, saiba que o poder de Deus na sua vida pode fazer de você uma pessoa melhor a cada dia. Creia nisso, viva dessa forma e com certeza muita coisa linda vai se manifestar na sua vida e a partir da sua vida na vida de outros também. Amém. Pastor, muito obrigada por Amém. esse tempo tão precioso, por inspirar. E, de fato, nós esperamos que você que nos acompanhou comece a sua jornada de autoconhecimento. Não tenha medo de saber quem você é e também não tenha medo da história, do que você passou, porque tudo que Deus fez é bom. E até o que não foi bom, Ele também usa, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então não tenha medo de se autoconhecer e também não tema a sua história. Entregue tudo isso nas mãos do Senhor e vamos nos conhecer para nos proteger e nos relacionar melhor. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Olá, queridos amigos telespectadores do podcast Paz Seja Convosco. Infelizmente, eu tenho uma notícia que não é muito boa. Esse foi o nosso último episódio dessa temporada. Ai, gente, foi bom demais, não foi? Mas não fique triste não, porque 2025 está chegando e nós já estamos com o nosso planejamento on para trazer mais conteúdo relevante, convidados mega especiais para continuar inspirando, motivando e também compartilhando assim informações imprescindíveis para você, para sua família, para o seu ministério. Então continue ligado com a gente, acompanhe as nossas redes oficiais para que você fique por dentro de quando nós vamos voltar e aproveita para curtir aqueles cortes, assim você mata a saudade de tudo que você compartilhou, experimentou com a gente aqui em 2024. E quer saber mais? Você ainda pode contribuir com os nossos planos para 2025. Deixa aqui nos comentários quais temas você quer ver ou ouvir aqui no nosso podcast, que convidados você indica que você acha que seria super bacana para estar aqui. Então faça isso, vem com a gente e vamos juntos construir um podcast muito especial com a cara da Quadrangular. Até mais, gente. Paz seja convosco.